Petflix apresenta Casos de Pacientes. Começando o nosso primeiro episódio do Petflix da Instituto Wellness Pet, contar a história de alguns pacientes aqui que estão há um tempo em tratamento, já vai fazer um ano, agora em fevereiro, que a Melzinha começou o tratamento aqui no Instituto. E o caso dela é bem interessante, pessoal, né? É uma paciente de 16 anos, recém agora no fim do ano fez 17, né? Já é uma idosinha. E ela chegou com alterações endócrinas ali consideráveis, principalmente, né, ali em relação a adrenal, cortisol, fazia uso da alopatia para ter o controle disso, né? A gente entrou com algumas estratégias aí, conseguimos diminuir a dose desse alopático, que era uma dose muito alta, prescrita aí por outro colega. E desde o começo, também por causa da idade, eu já havia percebido leves sinais do Alzheimer, né? Que é a disfunção cognitiva canina, tá? Mais conhecida como Alzheimer, é muito similar ao Alzheimer aí dos humanos. E aí, durante esse um ano, a gente foi fazendo o protocolo dessa melhora endócrina, dessa melhora bioquímica. Tivemos aí sessões de rejuvenescimento, sessões aí de azul de metilena. Ela já chegou a fazer umas aulas de natação também aqui, né? Tudo pra gente melhorar essa condição, principalmente musculoesquelética, né? Por causa da idade aí a gente tem uma sarcopenia considerável, então a gente vai usando de estratégias para melhorar isso. E aí o que aconteceu? De novembro para cá, tá? Ela começou a ter uma progressão muito rápida da disfunção cognitiva, né? E aí a tutora tá aqui para relatar exatamente isso para vocês. Eu vou passar era muito difícil para você. Era muito difícil de saber o que ela queria fazer, porque ela não enxergava mais direito, tu chamava, ela não vinha, ela se batia, ficava de frente para a parede, ela não sabia mais ir e voltar do quarto até a cozinha, e ela fazia xixi em qualquer lugar, aí tinha que botar fralda, tava complicado. Você enlouqueceu, né? Nossa, ela passou um dia inteiro latindo, gritando. Eu não sabia mais o que eu fazia com ela. E aí, é sofrimento pro pet, é sofrimento pro tutor ver, né? E foi realmente bem rápido ali, em menos de um mês a gente teve essa piora desses sintomas. Bom, aí o que decidimos fazer, né? O implante de testosterona bioidêntico, né? A gente conversou direitinho, a testosterona faz essa saúde neurológica. Lembrando, né, aqui que não existe de fato uma cura para o Alzheimer. O que existe muitos trabalhos científicos de coisas naturais, né, que melhoram esses sinais e sintomas, e com isso a gente oferece qualidade de vida, né, no caso para o pet e para o responsável dele ali, né? Porque é complicado, é difícil, fica numa situação que eles trocam às vezes a noite, o dia pela noite, né? Então, fica uma situação também estressante. Então, decidimos fazer aí o implante nela, né? E exatamente quando a gente fez o implante, eu tinha solicitado ali um exame de sangue mais a fundo ali, para dar uma olhada nesse rim, como é que estava essa função renal novamente, porque estava na época já da gente ir fazer os exames. Mas antes mesmo de chegar esse resultado de sangue, em 48, 72 horas a gente teve uma melhora de praticamente 98% desses sinais e sintomas. Aí é você que vai poder falar como que da noite pro dia tudo isso parece que melhorou assim, num passe de mágica. Foi muito rápido. Ela começou a enxergar mais. Ela se movimentava durante a noite, que já era antes não dava. Tinha que levar ela dos lugares, trazer. Ela já andava pela casa normal, não gritava mais, não fez mais xixi fora do lugar. Não ficou mais perdida. Não ficou mais perdida, ela não parava mais na frente da parede. Ela parou de latir. Tá normal a ser normal. O comportamento dela. E aí depois, né,
quando já tinha praticamente 7, 10 dias desse implantezinho de hormônio, né? A gente está aqui para falar a vida como ela é, né? Eu sempre peço pro responsável não mentir, não omitir, realmente falar ali de fato o que ele viu, se teve melhora, se não teve melhora, se melhorou em tal coisa, piorou em outra, mas realmente com essa abordagem terapêutica, não só com o implante ali do hormônio, a gente vai restabelecendo a saúde desses pets, né? Então depois de uns 10 dias chegou o resultado do exame renal, né? Foi constatado ali uma determinada fase, né, de uma doença renal, então logo a gente também conseguiu já entrar ali com o tratamento, né, para fazer a reversão dessa doença renal, né, a reversão da fase em que se encontrava essa doença renal. Mas é importante lembrar que a testosterona também faz saúde renal, saúde cardíaca, saúde neurológica, melhora quadros de sarcopenia. Testosterona tem relação também com os olhos, com mitocôndria, com o intestino, com microbiota, com tireoide, com pulmão, com praticamente tudo, né? Então, essa falta hormonal que a gente fala, muitas vezes essas consequências, elas só vão aparecer a médio ou longo prazo, porque a gente vai somando essa deficiência, vai somando essas faltas, e aí quando vem ali praticamente de uma vez, e é nítido quando é feita a reposição nos pets, a melhora dele. Aí queria que você ficasse à vontade para você falar nesse 1 ano de instituto aí, né, vindo com eles, às vezes todos os dias da semana, né, fazer os tratamentos. Como é que tá isso para você? Como que você enxergou isso, né? No caso da Mel, o que você achou? Melhorou, não melhorou? De fato fez diferença, não fez diferença? Enfim, porque como é uma área, digamos, nova na veterinária, porque a gente busca a causa, a gente mexe na bioquímica e a gente sabe que isso leva um tempo, cada pet tem ali o tempo do seu organismo responder. Então eu gostaria que você, nesse 1 ano aqui de instituto, com Melzinha e com o Spike também, tá? Falasse aí o que você acha que outros responsáveis por pet gostariam, talvez, né, de estar sabendo, de você talvez se colocar do lado de lá onde eles estão ouvindo, o que você gostaria talvez de estar falando aí para eles. Então, como eu sempre usei ortomolecular, me tratei com ortomolecular, eu ficava, já era tempo que eu queria ter vindo aqui no instituto, que foi uma das melhores coisas da vida que eu fiz. Foi uma decisão, nossa, não sei como é que eu não tive antes, mas melhorou muito. Eles viviam toda hora no médico, sempre doente, sempre com alguma coisa, tratava, dava outra coisa. Eu acho que os medicamentos não caíam bem e eu vivia no médico. Aqui você vive, mas com outro propósito, de ser a gente usar o remédio de fato, exatamente, né? Pra gente ir reparando. Que é importante você aí saber que, por exemplo, no caso da Mel, né, chegou aqui com 16 anos, quer dizer, foram anos ali tomando alopatia, foram anos mascarando sintomas, quer dizer, a gente não consegue em 1, 2 meses reverter isso. Cada pet vai ter ali o seu tempo, né? Eu acredito que a gente, com os exames do antes do que a gente tem algumas coisinhas pra gente melhorar, né? Porque não dá pra fazer tudo de uma vez, porque judiação é muito suplemento, quer dizer, eles também não aguentam, a gente tem que respeitar isso também, de não fazer muitas prescrições, levar em consideração a idade, levar em consideração a particularidade de um animal realmente aí senil, né? Porque um pet senil de 10 anos é diferente de um pet senil de 17, né? Então, existe essa diferença fisiológica e bioquímica. Mas com paciência a gente vai fazendo, né? E Melzinha tá aí, firme e forte. Você achou que você ia perder ela?
né? Então, firme e forte ela tá. Agora a gente chama, ela vem correndo. Antes tu gritava e ela não Ouvia, atendia. não enxergava, até Não, mesmo aqui, né, quando a gente Sim, fazia sim. no exame, totalmente estática, não sabia onde ela estava, perdida. Ela parava nos cantos e ficava. Eu tinha que ir lá tirar ela. E agora é outra, Agora né? é Ela outra. entra, ela já vem direto Sim. pra sala de tratamento, ela já sabe até onde é o lugarzinho dela fazer xixi, inclusive ela já sabe, ela já vai direto. Então é isso, a medicina evolui, a medicina muda, a gente sabe que existe aí um pouco de resistência para o novo, existe um pouco de ceticismo para o novo, né? Porque que sem usar remédio vai funcionar, e funciona, né? O remédio ele tem que ser usado quando precisa mesmo, tanto que a gente não tirou ali de fato a alopatia, né? Do problema ali da adrenal, mas a gente conseguiu reduzir bastante essa dose, que é uma nova medicina, né? Com certeza. Bom, você é paciente assídua da Eu era me arrependo e não sei como é que eu não vim antes. Tudo na sua hora certa, tudo no seu tempo certo, né? Então, assim, realmente o intuito aqui do Instituto é melhorar a qualidade de vida, aumentar a expectativa de vida com todos os recursos que a gente tem aqui. Então, se você quer... E outra coisa, né? Ela sempre comeu comida natural. Sempre. Foi pouco tempo de ração. Que trocaram, daí chegou aqui, a gente destrocou de novo, né? Sim. Fizemos vários cardápios, ela tem um pouquinho aí de seletividade alimentar, mas considerado até normal por causa da idade, né? Mas a tutora sempre sabe contornar muito bem essa situação, fazendo outras coisas que são permitidas ali na parte da alimentação, né? E a gente vai contornando isso. Então, se você tem interesse de saber todos os tratamentos que nós temos aqui no Instituto, novos episódios com novos pacientes, novos casos aí diferentes, interessantes, eu vou estar trazendo para vocês, né? Então, é só continuar ligado aí no canal do YouTube, deixa o joinha, segue, compartilha. Não esquece de seguir a gente lá na página do Instagram também, para você ficar super atualizado. E a gente finaliza aqui. Obrigada pela confiança, pelas respostas que você andou dando para outros colegas, mostrando resultados. Eu lhe agradeço. Eu te agradeço. Né, pelo que a gente tem conquistado, um paciente cada vez, respeitando a idade deles, né? Mas por você assim realmente confiar, acreditar nesse tratamento, entender o processo, entender que existe um tempo, entender que não dá para fazer tudo de uma vez e que realmente a saúde e a qualidade de vida só tende a melhorar deles e bora para mais uns 10 anos aí, né? Pra eles entrarem pro vírus aí, né? Então é isso, pessoal. Finalizando aqui o episódio da Melzinha, que revertemos aí os sinais e sintomas do Alzheimer em menos de 72 horas com o uso do implante bioidêntico de testosterona. Te vejo na próxima.